Vamos ver. Cá estamos nós, começamos a gravação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como se já não tivéssemos falado antes, né? É só para sair no vídeo, né? É só pra Pois é. Mas é óbvio, eu liguei a câmera para aparecer. Vamos lá. Primeiro, obrigado por vocês terem entrado aí, né? Nessa sexta-feira, um pouquinho antes da gente sextar de verdade. E aí, algumas orientações antes da gente começar propriamente a nossa exposição hoje, a nossa aula, que a gente considera que seja já a última desse primeiro semestre, né, Marcelo? Porque a gente não vai ter mais aí disponível às sextas-feiras a cada 15 dias, logo a gente está já no processo de fechamento de bimestre. Tínhamos em vista alguns outros projetos, algumas outras práticas interessantes que a gente estava querendo fazer com vocês, mas dependíamos do presencial, e aí isso não foi possível por conta da pandemia, e aí a gente estende isso, posterga isso para o segundo semestre, de modo que se a gente voltar com uma frequência maior no segundo semestre, a gente vai conseguir colocar em prática essas ideias. A ideia também, primeira, é que projeto de vida seja uma disciplina não mais uma outra disciplina a mais, né, mas que seja alguma coisa um pouco diferente, pelo menos no que diz respeito à metodologia, a maneira como a gente trabalha. Né? Acho que uma ideia que colabora com isso é o fato da gente estar trabalhando juntos. Né? Lógico que no presencial, agora me veio à cabeça, isso talvez fique um pouco mais difícil, porque a gente depende de um horário específico da escola. Né, no virtual não, mas no presencial sim. Então, a gente vai reorganizar aí a nossa programação para a gente ver como que a gente faz. Mas, eventualmente, quando for possível, a gente vai também estabelecer um trabalho em conjunto. Né? E aí, o que a gente precisava falar para vocês nesse primeiro momento é que a gente acabou de postar agora há pouco, como uma atividade no Google Celular de aula de vocês de PV, as orientações da resposta para a autoavaliação socioemocional, que vocês todos devem fazer e que a gente tem como prazo o dia 30 agora, semana que vem, né? Então, alguns alunos já fizeram, a gente estava comentando com vocês antes da gente começar a gravação, a autoavaliação, ela deve ser respondida por todos, né? E ela é bimestral, é importante que vocês se acostumem com isso, porque nos próximos bimestres vai rolar a mesma coisa. Tem que entrar na sede, alunos, autoavaliação socioemocional, e aí fazer. Bom, vamos lá então para a nossa aula de hoje, para a nossa explicação de hoje, né? Temos como foco de exposição aí a empatia, de novo, retomando um pouco daquilo que a gente já falou, imaginação criativa, respeito, autoconfiança e abertura ao novo. São essas as focos. Lembrando que algumas competências socioemocionais não são as focais da segunda série do ensino médio, mas elas são a competências socioemocionais que são retomadas, são revistas a todo momento. Então, a gente sempre vai estar retomando as outras, tá? E aí estamos, né, com ênfase nessas daí que a gente grifou, algumas da primeira série, respeito, especificamente da segunda série, e imaginação criativa, que, salvo engano, é da terceira série, né? Bom, tudo começa pelo respeito. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre esse conceito de respeito, que quando vocês abrirem lá na autoavaliação, vocês vão ver que vai ter toda uma descrição explicativa sobre o que é competência a respeito. Quando a gente fala em convivência, pode ser na escola, no bairro, na cidade, em casa, quando a gente fala em convivência, é conviver com o outro, né, em coletividade. Na residência em que a gente divide com os nossos entes queridos, e até mesmo na convivência em nosso local de trabalho, sempre nos vem à mente a palavra respeito como norteadora das nossas ações. E aí, norteadora já é uma condição aí para a gente pensar, né? Por que norte? O Marcelo sempre fala isso, né? A partir de uma leitura crítica, por que nortear e não sulear? Né? Não sei se poderia criar essa palavra. Quando pensamos em nosso projeto de vida, sempre nos vem à mente uma sociedade harmônica, na qual as diferenças sejam respeitadas. O que seria uma sociedade harmônica? Alguém saberia dizer? O que seria harmonia? Sem conflito? Sem conflito? A palavra harmonia vem de qual contexto? Equilíbrio. Equilíbrio, podemos também pensar no equilíbrio. Mas uma coisa harmoniosa,
Lembra que contexto? Assim, Música, né? Música, é um cenário musical, né? Uma música, uma composição harmônica é aquela equilibrada, aquela que tem afinação, aquela que é agradável aos ouvidos, né? Uma coisa harmoniosa é isso. Então, uma sociedade harmônica é uma sociedade sem conflitos, uma sociedade sem desrespeito, podemos pensar. É utópico? Talvez seja, né? Mas é importante a gente sonhar também. Não demais, mas com certo equilíbrio é importante sonhar, porque senão a gente vive sempre numa condição muito, muito precária de rusticidade, de coração duro, né? De realidade muito, muito, muito sofrível. Isso é perigoso também. Falar em... Oi, tá bom. O Kawama avisou que a sua internet caiu, então por isso saiu da aula. Ah, a internet dele, tá bom. A internet dele, desculpa. Uhum. A gente finge que acredita, né? Vamos lá. Falar em respeito nos incentiva a construir relacionamentos sólidos e saudáveis, valorizando as diferenças e preparando-nos para viver em um mundo cada dia mais globalizado e diverso. Vejam só, na mesma afirmação está contido aí a dimensão de um relacionamento sólido e saudável, a valorização das diferenças e o conceito de globalização e diversidade, né? O que tudo isso tem a ver? Já pensou se a gente recebesse uma proposta de redação em que a gente tem que relacionar relacionamento, solidez, globalização, diversidade e diferenças? Talvez como que a gente fosse relacionar todos esses conceitos? Talvez tratando de um ideal de sociedade no futuro, né? Uma sociedade em que as pessoas se relacionam bem, vivem harmoniosamente bem, num mundo em que as diferenças não sejam problemas, mas sejam coisas positivas, sejam coisas boas, lembrando lá daquele conceito de alteridade que a gente já falou antes, né? Então a ideia de respeito também envolve essa questão de respeito e de valorização das diferenças, né? E a globalização está totalmente relacionada com isso, porque num mundo em que as conexões e as fronteiras são menores, são reduzidas cada vez mais, maior é a percepção e o contato e a convivência com essas diferenças, né? Qual seria a diferença, pensando nessa perspectiva de respeito, entre as ideias de preconceito, discriminação e racismo? Alguém saberia explicar o que são esses três conceitos aí? Marcelo deve estar me pegando. Eles se encaixam no mesmo padrão, que é o medo do diferente, o medo de alguém diferente de você. Eu acho que preconceito é olhar e já julgar sem nem mesmo tentar entender, sabe? Tipo, você bate e fala, não gostei, mas você não sabe a história por trás ou o que é. Sim, tá certo. Alguém mais? Não? Então vamos pensar aí na relação entre empatia e respeito. Nós já falamos de empatia, inclusive, o professor Marcelo já expôs bastante sobre isso. Qual seria a relação entre empatia e respeito? Se você se coloca no lugar do outro, você passa a ter respeito por aquela pessoa, pelo que aquela pessoa já viveu. Espera-se que você consiga, pelo menos em partes, experimentar ou compreender ou vivenciar alguma coisa daquilo que o outro também vivencia, né? E nesse sentido você passa a entender melhor a existência e a realidade do outro. Isso está relacionado também. Beleza. Pensando sobre o preconceito aí, né? Eu não consigo, depois que eu passei a pensar sempre no significado das palavras, eu não consigo mais pronunciar preconceito, né? Eu sei que não tem um acento agudo na palavra, né? Mas naturalmente acaba saindo como um preconceito sempre, né? Eu também falo assim. A gente pode traduzir como intolerância a algo ou alguém, normalmente em virtude de uma generalização apressada, ou seja, sem dados objetivos. Essa generalização apressada a gente pode também chamar, numa perspectiva de análise sociológica, de estereótipos, né? A gente estabelece estereótipos, padrões de jeitos de ser específicos. E aí, uma vez que a gente assimila esses estereótipos, tudo que foge a esse estereótipo é alvo da nossa intolerância e, consequentemente, alvo de nossos preconceitos. Baseia-se no sentimento hostil, motivado por julgamento e generalizações apressadas. A palavra também pode significar uma ideia ou um conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Por isso que é um pré-conceito.
conceito, um conceito antecipado, antes de fato de uma fundamentação séria e imparcial. Né? Isso está no Wikipedia. O preconceito é o ato de julgar sem conhecimento, ou seja, há uma sensação de que já se sabe o que a outra pessoa vai fazer ou falar só pela primeira impressão. Isso impede que ideias sejam compartilhadas e que novos conhecimentos sejam adquiridos através de pessoas diferentes, através da convivência com o diferente, porque a gente se fecha, né? A gente já cria um padrão de leitura, um estereótipo, e aí, a partir disso, a gente não se abre mais para compreender de maneira diferente. Eu pergunto para vocês, vocês se julgam, vocês se acham, vocês se consideram preconceituosos em alguma coisa? Eu já fui muito, mas eu acho que agora não mais, porque eu só parei de me importar com as coisas que eu vejo que são diferentes. Eu, tipo, olho e falo, tá, ignoro só. Antes eu era também, mas depois que eu, digamos que abri os olhos, eu até acho diferente, bonito, assim. Então vejam só, uma coisa que eu acho que é importante a gente ponderar é que existem estruturas de preconceito que são, como eu disse, estruturais, né? Elas estão dadas numa condição de até mesmo cultural, né? O machismo, por exemplo, é uma condição estruturada na sociedade já desde quando a gente se entende por sociedade, e existem indicadores desse machismo que estão embutidos na nossa formação, na nossa educação, desde sempre. De modo que negar a existência desse preconceito é a ausência de uma autoavaliação da nossa parte. A gente pode até dizer que a gente faz um caminho de busca por superar os preconceitos, mas ou se julgar não preconceituoso em absolutamente tudo, isso é um pouco complicado. Tá? Por quê? Porque nós sempre vamos carregar algumas estruturas que fazem da gente, mesmo que a gente não externalize esses julgamentos, esses juízos, a gente acaba fazendo esses juízos internamente para a gente. Claro que a gente tem que trabalhar como que a gente vivencia isso, como que a gente expõe isso, ou se a gente deve ou não deve expor isso, né? Mas compreender que nós temos essas estruturas quase que naturais, não estou dizendo que é natural, isso é uma construção cultural, mas quase muito entranhadas na nossa condição de existência, isso a gente não pode negar. Tá? Depois, discriminação. No dicionário, transitivo indireto, perceber diferenças, distinguir, discernir, separar ou segregação acompanhada de injúria e humilhação. No geral, a gente coloca a discriminação como um aspecto negativo, mas o sentido literal da palavra discriminar é separar, distinguir, diferenciar. Isso é discriminar, tá? Discrimine entre números naturais e números reais, né? Você vai separar, você vai diferenciar, você vai distinguir a essência desses dois conjuntos numéricos. Isso é discriminar, né? No sentido literal. Agora, naquilo que a gente faz como análise sociológica, a discriminação, ela diz respeito à segregação acompanhada de injúria e humilhação. Na escola, situações de discriminações acontecem quando um estudante é excluído por outros estudantes ou até quando algum estudante sofre ataques e provocações de outras pessoas. Como cada indivíduo é único, e isso a gente também remete ao conceito de alteridade, nem sempre é possível se relacionar bem com todo mundo. Isso é natural, não é um problema. Tá? O fato de você não se identificar de imediato com algumas pessoas, isso não é um crime, ok? Agora, como que a gente vai lidar com isso é aqui a questão. E é um direito de cada um escolher se relacionar com quem tem maior afinidade. Porém, nenhuma pessoa deve ser humilhada ou constrangida só por existir menos afinidade com ela. Né? É comum que a pessoa que discrimine outras, faça isso para se sentir valorizada, às vezes, para exaltar a si mesma, pois pensa que diminuindo a outra pessoa, consequentemente estará comprovando que é melhor que ela. Então, existe muito movimento de discriminação que é como se fosse uma resposta ou uma necessidade de se reafirmar, muitas vezes, né? Talvez a psicanálise tenha respostas melhores para esses aspectos, e talvez algumas terapias sejam melhores para algumas pessoas que discriminam, né? Porque o problema muitas vezes pode estar mais nessas pessoas do que, muitas vezes não, naturalmente está mais nessas pessoas do que na própria a pessoa que é alvo da discriminação, né? E aí a gente chega na ideia de racismo, né?
O racismo é uma das formas de discriminação, né? Considerar que existe uma raça superior à outra, ou seja, pessoas de raça e cor superior são, consequentemente, superiores às outras, né? Isso diz respeito à ideia de racismo. Na escola, o racismo atinge as crianças e adolescentes de uma forma contundente, minando a sua autoestima para que pensem que não são capazes de obter sucesso na vida pessoal e profissional. A gente pode também entender o racismo como sendo uma ideologia, baseada na superioridade de uma raça ou etnia sobre a outra. No geral, é utilizado para se referir à estrutura de tratamento desigual destinadas aos povos negros, após o evento conhecido como tráfico negreiro. Pode também estar relacionado e associado à xenofobia, que é o preconceito, a fobia ao estranho, né, ao estrangeiro, ao que é diferente. Mas, em geral, o conceito de racismo é atribuído à estrutura desigual para com os povos negros, isso considerando toda a construção histórica que nós temos. Então, não há que se falar em racismo reverso, uma vez que a estrutura da sociedade é uma estrutura eurocêntrica, masculina, né, de homens brancos, e com esse estereótipo, é a partir dessa estrutura de poder que o racismo é aplicado, e não o contrário, tá? A raça, o conceito de raça é um conceito que obedece a diversos parâmetros para classificar diferentes populações de uma mesma espécie biológica, de acordo com as suas características genéticas ou fenotípicas, né? É comum falar-se das raças de cães ou de outros animais. Raça é uma categoria das espécies de seres vivos, utilizada pela biologia como forma de classificação. Em termos sociais, o uso do termo raça é usado enquanto senso comum, para determinar grupos étnicos a partir de suas características genéticas. Por quê? Porque a raça, então, é um conceito próprio da biologia, mas, no senso comum, é utilizado para determinar diferenças étnicas. Etnia diz respeito não só ao fenotípico, à característica genética e de apresentação, de como que a pessoa é fisicamente, mas diz respeito à dimensão cultural também das pessoas. Etnocentrismo ou etnia diz respeito àquela construção cultural das pessoas, de um povo, né, de um grupo de pessoas. Então, é importante a gente entender que a gente usa a ideia de raça num sentido não convencional, num sentido não próprio daquilo que é utilizado dentro da biologia. Tá? Não sei se estou sendo claro com essa dimensão. E aí, para esclarecer um pouco melhor, fica a recomendação aí, né? Eu nem ia trazer, mas o Marcelo lembrou ontem à noite que era importante trazer para mostrar para vocês, que é esse livrinho, ele é bem pequeno, ó, tá aí na tela, mas está aqui também comigo, chamado Um Pequeno Manual Antirracista. Foi um dos livros mais vendidos do ano passado. A Djamila Ribeiro, que é essa mulher aí, que é a autora desse livro, é uma filósofa brasileira, ela escreveu esse livro e ganhou um prêmio, inclusive, no Brasil. Não lembro qual foi, Marcelo, você lembra? Eu acho que foi o melhor livro de ciências humanas de 2018, 2019, alguma coisa Isso. assim. Ela Ou foi ganhou... ano passado, na verdade, né? Foi ano passado, porque foi muito bem recebido, assim, de fato, é bem pequeno, é um manual, no sentido de que é bem simples a leitura, né, fiz questão de colocar o sumário para vocês perceberem que vale muito a pena a leitura, porque ele é bem didático, e ele esclarece muita coisa, ele tira, ele dimensiona, ele dá nome para muitas perspectivas entronhada já na gente, nessa dimensão de preconceito, de estrutura racista que a gente vive, e que muitas vezes a gente nem reconhece, que muitas vezes a gente nem traz à tona como reflexão, a gente reproduz, né, mas a gente não consegue pensar. Eu sempre penso na palavra denegrir, né, e aí uma vez que você aprende, depois você passa a fazer toda essa leitura, né, porque muitas pessoas reproduzem a palavra num discurso denegrir, né, a pessoa denegriu tal pessoa, ou um grupo denegriu a ideia da outra pessoa e tal, e isso, na verdade, é um conceito que traz consigo uma estrutura de sociedade escravocrata, né, em que a condição de tornar negro algo, né, isso é denegrir, é prejudicial, é negativa, né, então pode parecer chato, alguns vão falar que isso é politicamente correto, mas na verdade as palavras carregam consigo muito sentido, né, uma vez que a gente passa a tentar interpretar a origem das palavras, a gente passa a entender o peso que as palavras têm, e às vezes elas são mais pesadas do que uma porrada,
né? Então, entender o significado das palavras e cuidar para que aquilo que a gente diz é de fato aquilo que a gente quer dizer, né? Isso é muito importante. E aí acho que esse livrinho é uma boa recomendação, vem como uma boa recomendação para esse assunto sobre essa dimensão de racismo. É isso. Beleza, Rafa. Deixa eu falar uma coisa contigo. Enquanto eu estiver falando um tópico, você perceber que eu já falei uma frase, aí você avança, tá bom? Como ele está em etapas, aí vai fazendo assim. Tá. Beleza. Professores, eu consegui o PDF desse livro. Se alguém quiser, eu posso mandar, tá? Legal. Manda sim. Beleza. Eu acho que se você... Depois você tenta ver se você não consegue anexar lá no Google Sala de Aula mesmo de PV. Tá bom, eu vejo sim. Isso. Posta na linha do tempo, é aberta, né, Rafa? Para poder aluno postar lá, pode postar na linha do tempo. Vocês podem postar lá, anexar arquivo. Tá aberto. Bom, gente, isso que o Rafa tá falando, né? Tudo isso, a gente até elaborou a aula para dar uma certa continuidade, né? Tem a ver com uma construção de identidade. Porque quando a gente fala de projeto de vida, todas aquelas competências socioemocionais, elas passam para além da questão de mercado profissional, né? Como a gente já vem chamando a atenção de vocês há um tempo. E vamos também falar aqui, né, ressaltar isso, as próprias aulas, os conteúdos que nós estamos trazendo aqui, trazido, claro que a gente coloca o nosso temperinho, né, a gente coloca aqui o nosso jeito, né, para poder trazer essas aulas, mas são baseados ali no centro de mídias. Então, eles mesmos estão abordando esse tema, entendeu? Estão trazendo outras coisas relativas à formação de uma cidadania. No momento como a gente vive hoje, querendo ultrapassar estruturas racistas, homofóbicas, né? A gente está no mês aí do orgulho LGBTQIA+, é isso, né? Não errei a sigla, a gente sempre erra. Então, uma vez que a gente está nesse período, é importante que esses conceitos que parecem triviais, que a gente se aproprie, e sim, que fale disso, que canse de falar disso, e que canse mesmo, porque sempre é bom, né, a gente tá ultrapassando esse racismo estrutural, essa estrutura machista patriarcal, né, e é legal, assim, fazer uma reflexão sobre isso, e na escola é o ambiente propício para isso. Por quê? Porque, partindo aí desse título, né, do slide que está presente aí para vocês, né, você já parou para pensar como a sua identidade é construída? Nós estamos construindo essa identidade, seja na vivência de vocês, seja na escola. Cada um de nós faz parte de um mundo em que vivemos, na escola, na comunidade local, na família, em todas essas questões que envolvem os nossos núcleos sociais. Se a gente pensar, todos aqueles que passaram, ainda passarão por essas vidas, né, por nossas vidas, nos ajudam nessa construção, nesse engrandecimento de nós mesmos, deixando algo em nós. Foi aí que eu fiz esse quebra-cabeça aí com esses grupos sociais, né, que vão deixando um pouquinho, né, quando acabar aí o ensino médio, algumas coisas aqui da escola vocês vão carregar, tal como carregam da família. É aquela coisa que eu li até em umas aulas passadas, né? Que nós somos todos uma península, né? Em parte voltados com o nosso individual para o mar, para a vida que se apresente, porém presa a uma teia de estruturas que construíram, que ajudaram a nos construir, né? É o continente. Então a península, ela avança sozinha para o mar, mas ela é presa em algo. Então é interessante pensar nisso. Construir nossa própria identidade envolve um movimento de autorreflexão e questionamento de si e do mundo, que é o que nós estamos realizando aqui. Compreender todas essas estruturas, compreender a necessidade de ultrapassar dogmas, ultrapassar conceitos, né? Ultrapassar os pré-conceitos. Eu também, o Lucas e Rafael, eu não consigo falar essa palavra, né, preconceito. Eu sempre falo pré-conceito, né? Acho que a gente se apropria muito de como ela é construída. E tem uma imagem aí que a gente sente falta, né? Eu coloquei essa imagem que eu usei, se vocês estiverem se lembrando, eu usei exatamente essa imagem em sociologia no ano passado, né? Se vocês fizerem isso daqui hoje numa escola, o pessoal já vem a gente separa, né, em função da pandemia. Mas a gente não vê a hora de estar nesse momento aqui, né, dessa construção, desse coletivo, né? Porque a identidade, apesar de ser uma formação individual, a identidade do indivíduo, ela passa por toda uma gama de relações, né? Com os grupos, com os nossos pares, né? Com essa juventude, enfim. Construir sua identidade envolve
definir quem você é, seus valores e os rumos ou direções que deseja tomar na vida, do ponto de vista profissional, mas enquanto ser humano, enquanto cidadão, né? Sua identidade define quem você é e é composta de valores, crenças e metas com as quais você está comprometido. É importante pensar sobre esses assuntos, na ideia de vocês que estão agora na segunda série do ensino médio, vocês que estão no meio do caminho de um processo de formação, vocês que já vão pensar na universidade do próximo ano, vocês que estão vendo o mundo que aí está, o mundo que se apresenta com sua estrutura de poder, com sua estrutura de Estado, com a estrutura de governo, com os problemas sociais, com as questões de discriminação, de preconceito, de homofobia, de racismo que a gente vê, é pedagógico. O mundo hoje ele é pedagógico, né? Então é importante a gente lembrar desses assuntos. E lembrando que identidade é algo mutável. Quando o Rafa perguntou se alguém já foi em algum momento racista, provavelmente, em vários momentos sim, eu já fui racista, usei termos racistas, fui machista, fui homofóbico, mas eu não sou aquele preso àquele momento, né? Porque a identidade é algo mutável, ela é suscetível às mudanças, e por isso essa importância, né? De conhecer ainda mais. Aliás, quando eu vi isso aqui, de se conhecer ainda mais e conhecer esse mundo, né? Quando eu estava terminando essa aula, eu quase coloquei o conceito que só se falam nisso as 2 semanas, né? Da galera que acaba até ali classificando, né? Colocando essas crises geracionais, né? Eu quase pensei nisso, sobre aquela palavrinha-chave. O Rafa lembrou. Qual que é a palavrinha, Rafa? Você lembra ou não? Lembra? Cringe? Já deu, ninguém aguenta mais essa briga. Para com essa briga. Pelo amor. Não lembra disso. Para com esse negócio. Ninguém fala de outra coisa, né? Não falam de outra coisa. Cringe. Mas eu continuo mandando joinha, viu? Não, continua. Nossa, pra que parar? A Nicole toma café, velho, né? E eu aqui ainda sem entender nada. Professor, eu levava garrafinha térmica de café pra escola antes. Assim, eu não posso falar muita coisa. Pois é. Bom, galera, e aqui eu trouxe um pouco, né, uma coisa que a gente já trabalhou no ano passado em sociologia, que identidade, né, é uma espécie de uma casca que esconde nossas ideias, emoções, gostos, crenças, motivações, e que nos transformam em um sujeito. Eu lembro que eu trouxe para vocês uma referência sociológica do Ivan Goffman, que ele tem um livro chamado A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Ele vai falar ali de um protagonista, né, de uma fachada que ele vai utilizar, um personagem, né, seria essa fachada, e uma plateia, porque geralmente a gente também gosta de ter uma certa identidade a determinados grupos, né. Eu costumo brincar com meus alunos, quando estamos no início do ano, que aqui na escola, eu e o Rafa, né, ainda que nós tenhamos um jeito particular de trabalhar e tal, a gente tem uma maneira de se portar em função da nossa função enquanto professor e tal, né? Então, a gente tem todo um jeito, né, de chegar aqui na escola. E, claro, no dia a dia a gente pode também encontrar um amigo de infância e ter um vocabulário um pouco diferente, ter uma fala um pouco diferente, é aquela fachada, né? Mas essa é a construção, é aquela questão de ser mutável, de várias ideias que somam, né? Porque se a gente lembrar, eu gosto de pensar no hip hop, né? Que o pessoal brinca, né? O cara, quando faz sucesso, sai da favela, mas a favela nunca sai de você, né? Ou o Cafu, quando ergueu a taça do pentacampeonato lá em 2002, ele colocou 100% Jardim Irene na camiseta dele. Porque ainda que você deixe o local, ou que você deixe de viver com alguns grupos, algumas pessoas, você carrega aquilo ainda, né? Você tem essa outra fachada, ou as várias fachadas. Eu não vou ser chatão com a minha mãe quando eu vou visitá-la, por exemplo, querendo fazer as correções, as devidas correções, quando ela está falando alguma coisa errada, tal, algum conceito errado, né? Beleza? Então é importante pensar nessa questão, é o saber chegar, né? Saber onde está chegando. Esse é um dado importante. O Ivan Goffman, então, ele escreveu esse livro, e eu lembro que eu usei exatamente essa imagem aqui para a gente pensar um pouco, né? E para a juventude isso é muito mais claro. Em resumo, ali, a ação do indivíduo não tem apenas um objetivo instrumental, né? Mecânico, mas também é condicionada pelo modo como esse sujeito quer aparecer diante dos outros. A gente sempre constrói também a nossa identidade, a gente coloca os nossos olhos no outro, imaginando como o outro está nos vendo,
né? Tem essa ideia também. Como é que o outro, quando a gente está se arrumando, a gente não olha para si próprio, né, tal. Por isso que existe o espelho, né, quando a gente pensa nessa questão de verificar, né. O Rafa tem vários textos que falam sobre o narcisismo, tal, enfim, eu não vou aprofundar sobre isso para a gente não viajar tanto, mas essa ideia de você construir essa identidade para estar no outro. E para além da questão de aparência física, roupa, tal, é importante, o que a gente está trazendo aqui, na verdade, esse chegar e esse se colocar nos olhos do outro, envolve também a ser uma pessoa consciente, a ser uma pessoa, né, que entende o mundo que aí se apresenta. E, óbvio, eu vou usar um termo chulo, mas aqui, não ser um completo de um babaca ou alguém sem noção. Seria isso, né? Então, como é que eu quero me parecer diante dos outros, né? É importante construir uma identidade que acabe nos preparando também para essa sociedade complexa que aí está. O indivíduo, né, e sua identidade são produtos de uma cena que é representada durante uma determinada situação. Essa é a referência sociológica que o Ivan Goffman fala. Pode falar, Rafa. Você está falando disso e me vem à cabeça exatamente algumas coisas que, com o tempo, né, e não somos tão velhos assim, mas eu acho que com o tempo a gente vai assimilando um pouco melhor. É um processo difícil, mas a gente vai assimilando um pouco melhor, que é o espaço que a gente ocupa no lugar que a gente frequenta, né? Ter uma clareza, uma noção desse espaço que a gente ocupa, né, os limites desse espaço, inclusive, é um processo que a vida da gente vai fazendo. E me veio à cabeça exatamente algumas conversas que a gente tem, nós dois, quando um pondera para o outro assim, putz, eu acho que eu estou falando demais essa semana, eu acho que eu estou brincando demais essa semana, acho que eu estou muito quieto essa semana. E a gente trocando isso, a gente acaba tentando chegar nesse equilíbrio, né? Porque a gente não tem uma fórmula exata sobre o que é a identidade, sobre como nós nos apresentamos para as outras pessoas. A gente vai dosando isso, tentando chegar nesse meio termo que o Aristóteles já falava antes também, né? Então, esse processo é viver. Né? E é um processo que não é muito fácil, mas é um processo que às vezes a gente passa um pouco da conta, às vezes a gente deixa faltar um pouco e tudo mais, até a hora que a gente tenta chegar nesse meio termo. Mas ter essa compreensão, ter essa preocupação e ter essa busca intencional sobre descobrir e entender a nossa identidade, o nosso espaço, eu acho que isso é um processo importante, né? É legal, Rafa, colocar esse ponto. Ontem uma aluna mandou para mim um vídeo, né? Tem um cara no Instagram que ele imita uns professores, os tipos de professores. Vocês já devem ter visto, né? Ele coloca lá, professor que faz a listinha, tal. O professor, né? Parou, perdeu. Sai da sala, vai, tá, né? Tem aquele professor. Tem um professor, vai lá, galera. E aí, aconteceu o quê, né? Vem aqui com o tio, sabe, tal, né? Até me identifiquei com isso, né? Enfim, então tem esses modelos, assim, né, que são essa representação da qual o Ivan Goffman fala, né, de uma maneira como você vai se colocar ali. Então, esse saber chegar, ter esse jogo de cintura, né, no popular, é importante. Ô, Rafa, sua câmera ficou ruim aí, tá? Só para te avisar, né, ficou ruimzinha. Jovens e suas identidades. E aí estamos chegando aqui para vocês, né. Como o Rafa já comentou, o eu, né, o self, né, aliás, tem outra referência aqui, sociológica, que fala um pouco do self, né, mas não dá tempo, né, da gente aprofundar tudo, mas o eu define a identidade, é isso. E o outro, né, caracteriza a alteridade. Eu gosto muito do espanhol, quando ele fala nós, o Alejandro, como é que fala nós em espanhol, Alejandro? Nós, como é que fala? Nosotros. Eu adoro essa ideia de nosotros, porque o nós está contido o outro, olha que bonito isso. É bonito demais, né? O nós está contido, o outro também. Isso é uma ideia da alteridade. Eu adoro isso, beleza? Então, aqui acho que já deu para definir bem, porque o Rafa já tratou sobre esses assuntos, né? E vocês estão naquela transição. É o vai e vem entre os prazeres da juventude e a vida rígida das obrigações adultas. Vocês já estão sentindo um pouco desses dois pontos aí, né? Os prazeres da juventude e a vida rígida das obrigações adultas. Vocês têm os compromissos, têm as questões aí que vocês têm que fazer, as tarefas domésticas, as tarefas escolares, alguns trabalham, enfim. Então, tem toda essa questão. E aí é o meio termo, né? Eu lembro também a referência a Narutinho, né? O Gai Sensei, né? O juventude e tal, né? O espírito da juventude. E aí eu trouxe essa imagem do jovem ali estudando, né, o globinho, olha o globinho aqui, ó, também, né, enfim. Rafa, pode passar.
Não é o jovem estudando, é o jovem surtando por não entender a matéria e entrando em crise de choro. É verdade, é verdade. Mas, ó, Rafa, sua câmera ficou ruim de novo. Volta ali na outra imagem. Volta ali na outra imagem. Rafa, parece aquele, sabe aquele filme antigo que fica passando na tela assim? Parece aquele filme antigo. Nossa, sim, deu ruim na bobina. Exato. E aqui, né, a gente tem um cenário que o rapazinho ali, ele tem computador, né, tem a luneta, tem um Google e tal, e a gente vai pensar em realidade brasileira, né, aqui Não né, é só Não é assim, não. Esse aí tá bem demais pro Brasil. não é a propaganda do Enem que o Estado de São Paulo fez ano passado. Perfeito, Lucas, perfeito. Falando em Enem, falando em vestibular, vamos lá tratar sobre isso. Por que ingressar em universidade pública? Galera, tem uma aula do Centro de Mídias, o Rafa vai passar aí para vocês, né? Que foi, eles passaram sobre o projeto Borboleta, né? Quem somos e qual o nosso objetivo. É um projeto criado pelos graduandos, mestrando e doutorando da Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, projeto Borboleta, aí está aí o símbolo, mas eu não vou falar desse projeto, seria legal vocês olharem. Ele trata de levar a comunidade universidade para dentro das escolas públicas por meio de palestras virtuais, uma vez que nós estamos nesse contexto pandêmico, né? E tem a aula do dia 25... Volta, Rafa, desculpa. A aula do dia 26/5, por querer ingressar na universidade pública, que no início da aula eles tratam desse projeto. Ribeirão Preto aqui, né? Quem quiser pensa em medicina, tem os cursos aqui. Seria interessante ver, conhecer esse projeto, até para entender como é que funciona a universidade. A gente pensa em USP, pensa em São Paulo, capital. Mas eu tenho muitos ex-alunos que estão aqui em Ribeirão Preto, né? Tem também o campus aqui de agricultura, acho que é São Carlos também, da USP. Então, você tem, assim, tem outros campos, né? É interessante conhecer. Então, vale a pena vocês olharem, pelo menos no início, para conhecer esse projeto Borboleta. Zootecnia em Pirassununga. Obrigado. Tá bom? Mas vamos lá avançar, que a gente vai falar aqui públicas versus particulares. Se vocês estão na segunda série, mas é legal já ir pensando sobre a universidade. Faculdades particulares, a cobrança de mensalidades, exceto no caso de estudantes com bolsas de estudo, né? Isso é uma coisa pontual. O Rafa levantou a mão, foi o que, Rafa? Bolsa de estudo? Eu fui bolsa da própria universidade, eu estudei na PUC, com bolsa. O Rafa teve bolsa de estudo. Já as universidades públicas, né? As universidades públicas não há cobrança de mensalidades, tanto durante toda a graduação, quanto durante toda a pós-graduação. Ou seja, o ensino é gratuito. Lembrando que gratuito, né, no sentido de você não pagar ali para estudar, mas ela é paga pelo conjunto da sociedade. Beleza? É paga pelo conjunto aí da sociedade. Bom, será que o único benefício é ter ensino gratuito? Né? Não é só ter uma universidade gratuita. Né? O benefício também é estudar numa universidade, quando eu estou falando aqui das públicas, né? Ensino de qualidade, reconhecido nacional e internacionalmente. Quando o pessoal fala, né, que tudo do Estado é ruim, que tudo do Estado é ruim, que tem que privatizar, que tem que vender, que... as universidades públicas são boas. Quando falam que a educação no Brasil é péssima, é verdade, ela tem vários problemas. Mas a gente tem algum exemplo, algum modelo que poderia ser seguido, mas que é direcionado a um determinado grupo da sociedade. E que ainda bem vem alcançando outros estratos da sociedade, sobretudo alunos de escolas públicas. Isso é bom. E vocês já têm que ligar o radar aí, né, para se antenar com essas universidades públicas, porque grande parte das vagas das universidades públicas estão sendo direcionados a alunos de escola pública, beleza? Todos os docentes com doutorados ou pós-doutorado. Tem bolsas de permanência estudantil, a gente vai exemplificar cada uma delas daqui a pouco. Pesquisa científica, é isso que estrutura a ideia de universidade, né? Tem esse tripé de ensino, pesquisa e extensão. E aí tem uma matéria que mostra, né? USP, a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Universidade aqui de Campinas, a Federal do Rio de Janeiro, estão entre as 10 melhores universidades da América Latina. A Unicamp tem várias patentes, assim, tem uma produção científica enorme. Então, são universidades que valem muito a pena estudar. Bolsas de permanência estudantil. Eu vou até citar algumas que eu tive aqui. Bolsa moradia. A Unicamp tem uma moradia. O aluno que vem lá da Bahia e vem estudar aqui no estado de São Paulo, vem estudar em Campinas, ele pode ter uma moradia. Tem a moradia em Barão Geraldo, na Unicamp, né? Ou pode receber um auxílio moradia também,
em alguma outra universidade. Auxílio alimentação, foi o que eu tive. Durante um tempo eu tive auxílio alimentação. Eu ia comer lá no bandejão da Unicamp. Comer no bandejão da Unicamp é uma das coisas mais assim, gratificantes, né? Isso Não é querendo falar nada não, mas o bandejão do Unicamp tem uma comida boa. Nossa! Quando eu ia trabalhar com a minha tia na feirinha lá, eu ia lá no bandejão direto. Então você tem ali o bandejão, que tem almoço, janta, né? Vale muito a pena. Auxílio transporte, o aluno que precisa também de se locomover também tem um auxílio transporte. Tem também o intercâmbio, são aí, você, dependendo ali da sua nota, dependendo do projeto que você se envolve, você pode fazer aí intercâmbio, estudar em outro país. Monitoria, né, a questão de você ser monitor, eu fui monitor do PIBID, eu fui monitor do UPA, Unicamp de Portas Abertas, então a gente, por exemplo, recebia os alunos, vocês, né, quando a Unicamp estava aberta, recebendo ali, tomara que o ano que vem tudo esteja, né, caminhando para uma certa normalidade, para que possamos ir juntos, né, ali para a Unicamp fazer uma visita. O Cauã levantou a mão, Cauã, você quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? O Cauã tá aí ainda, velho. Eu vi ele sair agora, eu acho. Acho que ele saiu, né? Parece que levantou a mão. Bom, pesquisa, né? Eu fiz várias pesquisas também na universidade. Pode avançar, Rafa? Qual a importância da universidade pública para a sociedade? Nossa, verdade, o Lucas colocou aqui o SECOM. Eu tinha um plano de saúde, o SECOM. Eu fiz fisioterapia quando eu quebrei o pé no SECOM, né? Verdade, Lucas. Tem o SECOM na Unicamp, né? É tipo um plano de saúde que o aluno, que o professor, que a comunidade ali da Unicamp tem, né? Eu trouxe umas fotinhas aqui, né? A foto aqui, eu tipo um chapéuzinho ali abaixado, com uma camiseta cinza e tal, né? Fazendo análise de solo, uma disciplina de pedologia. A gente fazia um estudo de solo aqui no interior de São Paulo. Depois tem, eu tô bem ali no meio, se o Rafa colocar o cursor ali, sabe aquele coisa, acho que dá para ver. Isso, olha lá, dá para ver ali, ó. Eu tô bem ali no meio, perto do professor, perto de umas alunas, que a gente fez uma maquete do estado de São Paulo, para poder apresentar para os alunos durante o UPA. E o Rafa tá na foto de baixo ali também, né, Rafa? Oi, Lucas, pode falar. Que da hora. São heranças, né, dessa época. E o Rafa tá ali, ó. Nem parece o Rafa, magro, velho. É uma pança. Rodou na barba, cadê a barba? Vê que os filósofos são mais normais do que os da geografia, né? Os caras de geografia tudo é estranho. Geografia é mais normalzinho na Unicamp. A Nicole sabe disso, que na geografia é normalzinho. Vai no IFISH, o IFISH é diferenciado. Nossa, não. Vai nos dias que tem prova de geografia, trabalhar em feira que tinha lá. Nossa, era horrível. Era um bando de gente com blusa com terra, desesperado pra comer, pra não perder o horário de prova. Nossa, que caos que era. A Bárbara tá aí, né? Outro dia eu brinquei com a Bárbara, que eu só vejo a Bárbara fazendo alguma coisa ali no IFISH, entendeu? Eu só vejo a Bárbara fazendo alguma coisa. Pessoal, o nosso tempo já deu, mas fique um pouquinho que tá quase acabando, beleza? Tá quase acabando já. Quais tipos de universidades públicas temos no estado de São Paulo? Universidades estaduais, tais como, né, a USP, a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a Unesp. São as 3 universidades estaduais que nós temos no estado de São Paulo. Galera, é um privilégio morar no estado de São Paulo nesse aspecto, viu? Tem bastante opções aqui de universidades públicas. Claro que... Se não fechar por falta de verba, tem bastante opção. Exato. Não, mas as estaduais ainda estão até bem, viu? As estaduais ainda estão bem. Claro que tem os problemas, tem os cortes, tem todo um problema aqui do governo do estado de São Paulo, mas o grande cenário atual que a gente fica com medo é dessas aqui, ó, que eu coloquei, ó, são as universidades federais. Né? Quais são as universidades federais que nós temos aqui? A Unifesp, a Federal do ABC, a Federal de São Carlos, e eu tenho também os Instituto Federal. Em Campinas tem um Instituto Federal, que seria o, né, do sistema de ensino de universidades federais, né? Essas universidades é que estão tendo aí um corte de verba tremendo nesse ano, e há o receio dessas universidades serem fechadas, tá bom? Ou diminuídas, né, ou ter um atendimento mais precário. Diga, Leandro, eu vi que você levantou a mão. Eu agora tenho tutoria às 3 horas da tarde, então eu tenho que sair. Tudo bem, ok. Obrigado pela aula. Já estamos terminando, mas aí qualquer coisa você vê o final, se for o caso, tá bom? Fique bem, abraço. É legal ficar vendo o Leandro, que ele fica de lado ali, assim, sabe, tal, né? Menino estiloso. Também temos outros tipos de universidade pública no estado de São Paulo, que são as faculdades municipais. Em algumas cidades do estado de São Paulo,
Porém, a cobrança de mensalidade em sua maioria, né? Paulínia tinha uma municipal. Paulínia tinha uma, mas ela foi comprada por universidade privada, né? Muitas delas são mantidas por fundações autônomas em relação ao município, né? Importante lembrar que a forma como eu ingresso nessas universidades podem ser, né? Então, tanto para universidades públicas quanto para faculdades particulares, o que devemos fazer? Primeira coisa, Enem. O Enem é a chave, né? O Exame Nacional do Ensino Médio. Com o Enem, eu posso conseguir entrar numa classificação dentro do SISU, que seria uma espécie de um sistema unificado, né, na qual você vai escolher as universidades ou os cursos que você quer estudar. E aí aquela lista vai rodar a depender da nota, então eu posso escolher uma universidade federal. Vários alunos nossos aqui conseguiram entrar através do SISU. O ProUni, que também coloca uma classificação, né, em função da sua pontuação nas universidades particulares, oferece essa possibilidade, e também para o FIES, o financiamento, né, do ensino superior, tá bom? O financiamento que você pode ter para poder cursar a universidade. Eu conheço muitas pessoas, minhas irmãs, tal, que fizeram pelo ProUni. Bom, o Enem também serve para entrar na USP, então você tem o vestibular da USP, que é construído pela FUVEST, né? Eu até brinco com vocês em sala de aula, eu chamo FUVEST de, né? O pessoal que lembrar aí FUVEST para mim é a FUDEST, né? A universidade, é o vestibular mais difícil, assim, tem as questões mais pesadas, né? Mas eu posso entrar na USP também através do Enem, fazendo o Enem. Tem um processo também seletivo que a gente vai esclarecer para vocês, sobretudo ali na terceira série. A Unicamp é a mesma coisa, ela tem um processo seletivo pela Convest, que constrói o vestibular da Unicamp, mas essa sim eu sei que é 20% das vagas que são oferecidas através direto, né, pelo Enem. Realizando o Enem, você, pelo processo de classificação, 20% das vagas são direcionadas através disso. Já a Unesp, ela acompanha a nota. A Unesp, ela não direciona o vestibular, né? Ela acompanha a nota que você realiza. Você faz o vestibular da Vunesp, e aí a nota do Enem soma, tá bom? É isso. Em resumo, seria isso. Ô, professor. Pode falar. Eu não estou escutando. Kézia, não te escuto. Fala para ela escrever. Kézia, escreve que o Rafa lê até o final aqui, pode ser? Antes de você avançar, só faltou pontuar que aqui, especificamente, nas escolas públicas da cidade de Campinas, existe também um programa, uma vez que a Unicamp está dentro do município de Campinas, ela preparou um programa específico direcionado para as escolas públicas da cidade, que é o Profis, né, o programa de ingresso à universidade através de como se fosse uma espécie de curso próprio da Unicamp, direcionada para alunos das escolas públicas de Campinas, e depois, ao final desses 2 anos de curso, os alunos escolhem qual a graduação que eles optarem por fazer, sem a necessidade de prestar o vestibular. O Profis, ele garante uma vaga pelo menos uma vaga para cada escola pública da cidade de Campinas. Então, todos os anos, o Dom Nery tem pelo menos uma vaga garantida, e um dos alunos de terceira série daquele ano vai poder ingressar no Profis da Unicamp no ano seguinte, né? Isso também é pela nota do Enem. Lucas, você queria falar? Não, eu ia falar que a Kézia foi no chat. Pois, deixa eu ver aqui, o que a Kézia colocou no chat, né? Ah, tá, Profis, acho que era sobre isso, né, que a Kézia queria falar. Devia ser exatamente sobre isso, e o Rafa já esclareceu. Obrigado, Rafa, por ter ressaltado esse ponto. É verdade. É legal porque a gente tem as nossas particularidades, né? Quando a gente pega nossas aulas ali do Centro de Mídias, elas são baseadas no estado como um todo, mas aqui em Campinas a gente tem as particularidades. Bom, aí é uma perguntinha. Como você acredita que deve se preparar para os vestibulares e o Enem, né? Claro, a gente sabemos que nesse período de pandemia a gente podemos, né, nos sentir ou desmotivado, né? Pode avançar, Rafa, aqui pode avançar. Né? A gente pode se sentir cansados, ansiosos, desmotivados, porém devemos estar estudiosos, persistentes e determinados. Isso é que garante, viu, galera? A continuação mesmo. Eu costumo brincar que tem que ter gana para estudar, sabe? Entender esse momento que a gente está vivendo no nosso país, tal, entender toda essa situação
né, de instabilidade política, social, sanitária, né, todo esse momento, e ter mais raiva, entendeu? E colocar essa raiva pensando em construir um futuro, né, sonhar com aquele mundo utópico que o Rafa comentou, né, sonhar um pouco, né, pensar numa melhora. Ela pode ser individual, né, a gente fala sempre de uma melhora particular, tal, mas é num contexto também social, né, enquanto um cidadão mesmo. Fale, Rafa, você ia falar alguma coisa? Não? Pode avançar, então. Aí eu trouxe a referência para fechar a aula, né? Amanhã vai ser maior. Aliás, é isso que a gente está tratando aqui, né? Amanhã vai ser maior, porque vocês serão amanhã. Olha, que clichêzão, né? Mas, enfim, avance, Rafa. Né? Amanhã... Querem que vá pegar link desse também? Dá para pegar. Né? Amanhã vai ser maior. Esse é um texto que o Rafa escreveu numa formação dele, né? O Amanhã vai ser maior, da Rosana Pinheiro Machado. Ela é uma cientista social e antropóloga, nos apresenta um retrospecto histórico das diversas manifestações e movimentos sociais que emergem no Brasil, a partir de junho de 2013, que culmina neste nosso momento atual, de um país que nega a ciência, avança no assustador número de contágio e mortes pela Covid-19, que insiste num discurso autoritário e antidemocrático. Né? Então ela trata bem isso nesse livro. É um livro que vale muito a pena. Ela cita no livro, né, uma frase famosa do Darcy Ribeiro, importante antropólogo, né, foi secretário de Educação da cidade de São Paulo, se eu não me engano, acho que é isso. Ele foi um importante pensador sobre a educação. Né? Tem várias frases famosas, mas eu gostei de uma citação aqui no livro, que fala o seguinte, né, os velhos irão morrer, né? Esse é o curso da vida. E nós jovens temos, deixa eu voltar de novo, né? Os velhos irão morrer, esse é o curso da vida. E nos jovens que temos que focar nossas ações, que são vocês, né? E aí tem um trecho que eu gosto muito, né, do livro, que ela fala o seguinte, ó: a responsabilidade de lutar pelas instituições, para que esses jovens, né, possam ocupá-las daqui a 10 anos, é daqueles que hoje têm cargos nas escolas e universidades, na justiça, na imprensa e em todas as esferas da sociedade civil. Então, a gente gosta de ressaltar sempre isso. Galera, é um papel importante esse de professor, e porque ele é um trabalho que a gente brinca que é intangível, né? A gente parece que não vê, mas a gente vê sim. E esse amanhã, né? E eu gosto desse título do Amanhã vai ser maior. Amanhã vai ser maior é referência às manifestações ali em 2013, que sempre falava que no dia seguinte ia ser maior do que o dia anterior. Mas você pode pegar a mesma referência para poder pensar, beleza, cresceu esse movimento antidemocrático, anti-ciência, mas ao mesmo tempo tem grupos que estão pensando no futuro, que estão pensando em um mundo diferente, né? Tem um título muito bonito aqui do livro que se chama Esperança, substantivo feminino, que em resumo fala que tem que transmutar, né, ali da alquimia, né, transmutar dor em um mundo que nos asfixia, em esperança, em praxis na ideia de ação, executar, né? Respeitar a coisa pública, ter respeito pela coisa pública. E aí ela faz até uma referência de um livro do Paulo Freire, que é tratado como Pedagogia da Esperança, o livro Pedagogia da Esperança, e fala, em resumo, da esperança nos jovens, né? Não no sentido... que eu acredito na rapaziada, né? Beleza, eu acredito na rapaziada, mas é importante que nós aqui, enquanto professores, imprensa, a sociedade civil organizada, garanta que essas estruturas permaneçam, que as universidades públicas permaneçam para que vocês ocupem-as, né? Vão lá, entrem, estudem, né? Possam estar entrando nessas universidades. É isso, deu uma corrida aqui, mas a gente conseguiu finalizar. O Rafa colocou as referências bibliográficas aí. Beleza? Fechamos, né? A gente quer agradecer vocês, né? A gente ainda está num processo ainda de encerramento. Se organizem aí, mas pelo menos em relação ao projeto de vida, nós não vamos ter mais esse encontro mesmo que virtual, né? Então aí ficamos para o segundo semestre. Ficamos esperando a realização das tarefas de vocês aí, das orientações. Qualquer dúvida, nos escrevam. A gente espera que a gente consiga continuar em projeto de vida com vocês
por mais tempo, porque acho que é interessante que esteja sendo às sextas-feiras, porque dá é mais tranquilo, né? Acho que a gente consegue ter uma vibe melhor até para trabalhar a disciplina com vocês. Pelo menos eu me sinto confortável e feliz em entrar aqui à tarde com vocês às sextas-feiras, mesmo que quinzenalmente, para a gente ter esse bate-papo, essa conversa. Tá bom? Obrigado pela atenção aí. Não sei se o Marcelo quer falar. Sim, exato. O Rafa já resumiu bem, né? Está sendo bem gratificante. A gente sai sexta-feira aqui mais leve. E a não ser que a gente tenha alguma atualização de calendário, né, Rafa? De repente muda alguma coisa, cria uma janela, mas a princípio esse será o nosso último encontro, tá bom? A gente vai conversando, tem as aulas ainda de filosofia, tem aula de geografia, então pode ser que a gente pontue alguma coisa com vocês ali na semana que vem, beleza? Mas obrigado mais uma vez. Tchau, valeu. Vou parar de apresentar a gravação. Tchau, tchau. Eu venho Final de semana. oferecer